Irmãos, nós vamos ler um texto terminando o capítulo 16 hoje. Começamos semana passada do versículo 1 ao versículo 10 e hoje nós vamos ler os próximos versículos. Hoje nós vamos pensar sobre este início de segunda viagem missionária de Paulo, ou a continuidade dessa segunda viagem. Vimos na semana passada e vamos aprender um pouco mais sobre não só a missão, mas como devemos desempenhar a missão e quais são os desafios de ser um cristão e viver a missão de Deus no tempo em que nós estamos. Então eu vou fazer a leitura. A leitura é um pouco extensa, eu peço você que acompanhe comigo, mas é uma história, uma narrativa, então é fácil de nós acompanharmos. A partir do versículo 11 diz: embarcaram em Trode, navegaram diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegaram a Neápolis. Dali, alcançamos Filipo, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas, uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela os ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família, pediu para que se hospedassem em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham e fiquem em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós e gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que sua expectativa de lucro havia sido frustrada, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para que não deixassem escapar. Por isso colocou-os no cárcere interior, prendendo-os com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente houve um grande terremoto, até que os alicerces da prisão foram sacudidos, e no mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Paulo, porém, gritou: não se mate. Versículo 30, irmãos. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor, ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os da sua casa foram batizados. Depois levou-os para a sua casa e serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas, ordenando que dissessem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão. Nós, que somos cidadãos romanos, agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhe pediram desculpas, então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia.
ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez e depois partiram. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado porque podemos ter a palavra. Esse texto sagrado que aos olhos carnais são apenas palavras, mas que tem o poder de quebrar os nossos corações, quebrantar nossas vidas, renovar nossas forças. Então abençoa-nos, Pai. Fortaleça-nos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como você se sente, irmãos, quando o seu planejamento ou a sua rotina falha? Quando você não consegue cumprir aquilo que você havia planejado, por exemplo, para o seu dia ou para a sua semana? Quando não alcança o que planejou? Quando é levado por um caminho completamente diferente daquele que você tinha planejado? Como você se sente quando essas coisas acontecem? Muitos de nós se sentem desconfortáveis com isso. Planejar e ter uma rotina não é algo ruim, tá? Pelo contrário, devemos de fato planejar, mas devemos também sondar os nossos corações para que o planejamento não assuma um lugar que não é dele. Não são os nossos planos que nos guiam. Não são os nossos planos ou a nossa rotina que nos controlam. E quando somos levados em outra direção, o mundo não acaba, irmãos. O sol continua nascendo no outro dia, o mundo continua tendo 24 horas, o mundo não acaba, e Deus não é controlado pelos nossos planejamentos, pelas nossas demandas e pela nossa rotina. Nós vivemos então em uma cultura que idolatra o planejamento. Assim como nós temos aos domingos colocado ênfase em vários ídolos, o planejamento é um desses ídolos, assim como a performance é um desses ídolos. Pessoas vivem por uma boa performance, pessoas vivem por uma rotina de vida, por um planejamento. E eu volto a dizer, não é que isso seja ruim, mas aonde está o problema, né? No plano de carreira, as marmitas da semana, a vida parece estar dentro dessa caixa. Somos ensinados que se organizarmos tudo com bastante esforço, podemos e devemos ditar o rumo das nossas vidas. O sucesso moderno é definido pela nossa capacidade de eliminar imprevistos. A rotina não é apenas um bom hábito, né? Na verdade, para muitos, ela é uma rede de segurança. Aí está o problema, tá? O problema é quando o seu planejamento e rotina se torna a segurança da sua vida. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu tenho um planejamento. Porque está tudo planejado, porque a minha rotina e a minha vida está toda planejada. Sentimos que, se mantivermos o controle, estaremos seguros. No entanto, a realidade é que a vida nem sempre segue roteiros. E quando o plano falha, podemos ser afetados profundamente. Mas quando a nossa confiança e segurança não está na rotina e nos planos, nós começamos a entender, e quando entendemos que a nossa rotina não está nos planos, ou melhor, que a nossa segurança não está nos planos e na rotina, mas no Senhor, deixamos de ficar ansiosos quando as coisas não saem conforme nós havíamos planejado. O grande problema de você viver pelo planejamento e rotina é, ou você fica ansioso quando essa rotina ela não se cumpre, ou você pode ficar cínico por ela não se cumprir, achando que Deus não está dando a devida atenção a você, aos seus planos e à sua rotina, pensando que Deus pode ter te abandonado. E eu começo tratando sobre isso, porque Atos 16 trata sobre isso. Nós vamos ver em Atos 16 uma mudança de plano, não de Paulo, mas do próprio Deus. Deus determina uma outra direção para Paulo, e no fim, está tudo bem. Seguindo a direção de Deus, está tudo bem. Paulo poderia ter pensado, não, esse negócio de sair da Ásia é coisa da minha cabeça. É aqui na Ásia mesmo que a gente tem que continuar. Essa é a primeira parte do texto. Paulo, ele decide dar início à sua segunda viagem missionária. E qual foi a ideia? Vamos retornar às igrejas que foram plantadas e vamos fortalecer essas igrejas. Ele então, agora brigado com Barnabé, chama Silas e eles saem. Só que Deus dá uma outra direção. O Espírito Santo fecha portas. O Espírito Santo diz não a determinadas direções
e direciona Paulo, conduz Paulo, mesmo tendo um planejamento, a uma outra direção. Paulo tinha um plano, mas esse plano foi frustrado. O plano de Paulo foi frustrado. O grupo estava pronto, viagem traçada, mas o Espírito diz não. E aí eles vão tentar Betínia, e o Espírito diz não novamente. E de repente, através de portas fechadas e um sonho que Paulo teve à noite, com um macedônio, um europeu, esse europeu dizia: olha, cruze o mar e venha nos ajudar. Paulo agora muda completamente o seu planejamento, e esse planejamento implica, queridos, em mudar um continente. Paulo não mais continua no continente asiático, agora ele cruza o mar e ele vai para o continente europeu, e ali, agora, a missão de Deus vai continuar. Deus havia mudado os planos de Paulo, e Paulo agora vai viver aquilo que Deus havia planejado para a expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho. O que Paulo descobre, então, em Filipe, que aí é a primeira cidade onde eles vão, de fato, pregar o Evangelho, é que através de uma empresária rica, através de uma escrava que estava sendo explorada e através de um carcereiro, a missão de Deus ela vai se concretizar. A soberania de Deus, esse texto nos ensina, não é um obstáculo para os nossos planos, entende? Eu quero ir para um lado e Deus quer que eu vá para o outro, e então Deus está atrapalhando os meus planos. O texto nos ensina que a soberania de Deus não é um obstáculo para os nossos planos. Ela é a garantia de que os planos dele, os planos de Deus, são infinitamente maiores do que a nossa visão limitada. Essa é a questão. Esse é o ponto aqui. Você pode se achar muito inteligente, eu posso me achar muito inteligente também, mas entenda, você não é tão inteligente quanto você acha que é. Você não é tão esperto quanto você acha que é. Você não é tão sábio quanto você acha que é. Então, a coisa mais correta a se fazer é depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa segurança nas mãos do Senhor. Qual é o contexto, então, para a gente entender um pouco sobre Filipe? Filipe, então, é essa cidade. Paulo, ele cruza o oceano, ele cruza o mar e ele agora está na Europa, um continente novo. Passa pela ilha de Samotrace. Samotrace era uma ilha que estava ali entre os continentes. Ele passa por essa ilha, vai para o porto mais próximo e então chega à cidade de Filipos. E o texto diz que Filipos era uma colônia romana. Então, Filipos era uma cidade grega, mas era uma colônia romana. Uma colônia romana, queridos, é como uma pequena Roma, um pedaço de Roma fora da Itália. Então, os romanos, eles construíram uma pequena Roma ali. Eles fizeram isso com outras cidades. E havia objetivo nisso. Tá? Filipe era localizado em uma estrada romana, uma das primeiras grandes estradas. E eu tô dando essas informações, sabe por quê? Quando a gente lê a Bíblia, e a gente está falando de Filipe, a gente está falando de Tessalônica, a gente está falando dessa... Parece que nós estamos falando de vilarejos. Aqui tem 50 pessoas, aqui tem 40 pessoas, a gente está falando de um lugarzinho pequeno. Não, nós estamos falando de potências, nós estamos falando de cidades grandes. Por exemplo, o Império Romano, ele faz uma estrada de 1.100 quilômetros. Essa estrada, ela cruzava o continente para comércio. E Filipe estava exatamente nesta via, era a Via Ignácia. Era uma estrada construída 2 séculos antes de Cristo e ela era uma via de comércio. Então, Filipe ela estava posicionado próximo ao mar, próximo ao porto. Então, chegava a mercadoria por navio, mas também por esta via, esta rota comercial importantíssima. Para você entender que nós não estamos falando de um lugarejo, de uma ilhazinha, de uma vilazinha, de uma aldeia. Nós estamos falando de uma cidade estruturada. Filipos era habitado também por muitos veteranos de guerra romanos. O que Roma fazia? Pegava os seus veteranos de guerra e mandava os seus veteranos para essas colônias. Lá eles não pagavam impostos, mas era uma forma de impor, porque ali estavam, embora já fora do exército, militares. Então havia um patriotismo muito grande nessas cidades.
Havia um nacionalismo muito grande. As leis romanas, elas eram muito impostas e valorizadas nesse tipo de lugar. E aí nós vamos começar a entender, por exemplo, por que Paulo tem tanta dificuldade em pregar ali? Por que ele se opõe a ponto de prender, dizendo, esses judeus, eles estão trazendo uma outra doutrina que não se adequa à nossa. Por quê? Porque havia um espírito nacionalista ali. Nós somos romanos, nós temos a lei, nós temos o imperador, nós temos as leis de Roma, a adoração de Roma e o imperador. Então eles eram orgulhosos de suas leis, viviam sobre a isenção de impostos, mas tinham uma lealdade absoluta ao imperador. Esse ambiente, então, vai criar um cenário de muita disciplina e patriotismo, né? Era uma cidade muito patriota, aonde qualquer mensagem que apresentasse um novo rei, um novo senhor, um novo Kyrios, que era o termo usado para César, ela era completamente vista com desconfiança. Por isso Paulo tem tanta dificuldade. Nós temos também o contexto religioso daquela religião, não só esse contexto social, mas religioso. Ali eles estavam debaixo de muitos deuses. O Império Romano, ele abraçou o panteão de deuses gregos. Então, Zeus, Hermes eram deuses adorados por eles. Em Filipos, o cristianismo, ele não tinha florescido, nem mesmo o judaísmo havia florescido. Nós vemos nesta jovem adivinha, pitonisa, piton era exatamente a palavra utilizada para essas adivinhas, e nós vemos uma pitonisa lá no Antigo Testamento, lembra? Quando Saul vai consultar uma pitonisa, porque a palavra piton, hoje utilizada para uma serpente, é a palavra grega exatamente para essas sacerdotisas. Ali havia era uma mulher jovem, escravizada, abusada pelos seus patrões, pelos seus donos, e nós vemos que há esse misticismo muito dominante na cidade. Ali havia um templo ao Deus, um templo a Delfos, e ali nós vemos um misticismo e um secretismo religioso muito grande. Só para que você entenda um pouco do contexto não só social, como religioso. E entendendo isso, a gente entende como que o texto vai colocando e como as dificuldades de Paulo e Silas ao enfrentar. Eu gostaria de abordar nessa noite, queridos, alguns pontos pensados nesse texto. O texto é maravilhoso, ele é grande, nós não vamos conseguir expor esse texto completamente, mas o nosso objetivo é dar uma visão panorâmica dele, e eu gostaria de abordar alguns pontos aqui, talvez não pontos tão claros assim. Estamos muito acostumados a ouvir pregações nesse texto sobre a prisão de Paulo, eles cantando na prisão, e são coisas maravilhosas, mas existe ouro aqui que nós podemos extrair e retirar para as nossas vidas. E primeiro ponto, eu gostaria de dar um passo atrás, exatamente no início do texto, quando o texto diz que Paulo, após brigar com Barnabé, Paulo, ele convida Silas para ser o seu companheiro de viagem, e logo após, nas suas primeiras cidades, ainda na Ásia, eles encontram um jovem chamado Timóteo, e eles convidam então este jovem, filho de um grego, para que ele pudesse acompanhar Paulo. E aí esse primeiro ponto seria um modelo para a continuidade da missão. O texto nos ensina, o texto de Atos nos dá este modelo para a continuidade da missão. Quando nós olhamos para as viagens missionárias em Atos, nós vemos que há um modelo estabelecido, e esse modelo quando olhamos para a primeira viagem, Barnabé é um cristão maduro. Barnabé, o que ele faz? Ele vai buscar Paulo. Paulo estava afastado há quase uma década do cenário religioso, e Barnabé vai buscar Paulo, traz Paulo para Antioquia, ali a igreja que estava florescendo. Eles ficam um ano ali em Antioquia discipulando, e então a igreja envia Barnabé e Paulo para a missão. Então nós vemos um cristão maduro com um companheiro. Esse cristão maduro
convidam alguém para o acompanhar, alguém que já é cristão, alguém que já está na caminhada, que vai viver esse discipulado, e eles levam um jovem na primeira viagem missionária, João Marcos. O que acontece na segunda viagem missionária? Esse padrão se repete. Só que Paulo briga com Barnabé. Então Paulo agora chama Silas, um cristão, para ser o seu companheiro de viagem, e eles encontram um jovem chamado Timóteo. E eles então convidam Timóteo para fazer parte da sua comitiva. Barnabé se torna uma figura crucial, porque sem ele talvez Paulo nunca tivesse saído lá de Tarso, sido integrado plenamente na missão. Ele decide buscar Paulo em Tarso quando ninguém confiava no ex-perseguidor. E mesmo quando Paulo rejeitou João Marcos, né, na segunda viagem, Barnabé diz, vamos levar João de novo? E Paulo diz, não, ele nos abandonou, e eles brigam por causa disso. Mesmo assim, né, Barnabé se afasta de Paulo, chama João Marcos, e Paulo agora tem outros companheiros, mas nós vemos esse padrão se repetindo. Esse padrão ele se tornou tão forte no coração de Timóteo, que quando você abre e lê 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, né, Paulo está dizendo, olha, confie a pessoas que têm condições de passar a mensagem. Então você confie a mensagem que eu te passei, olha o padrão, Paulo passou para Timóteo, confia a homens capazes que possam ensinar a outros. Há uma preocupação, irmãos, com a continuidade da missão. A segunda viagem, então, o modelo se repete, Paulo deixa de ser o discipulador, ou melhor, Paulo deixa de ser discipulado para se tornar o discipulador, mas não viaja sozinho. Chama Silas como seu companheiro, e encontram em Listra um jovem de boa reputação e levam esse jovem com ele. O que nós aprendemos então neste ponto? O primeiro ensino aqui, neste padrão que nós vemos replicado, é o princípio do ombro a ombro. Por quê? Porque ninguém chega longe sozinho. Ter companheiros de caminhada como Barnabé e Paulo, ou Paulo e Silas, não é só uma questão de amizade, irmãos. E essa questão de amizade é importante, mas é uma estratégia de sobrevivência. Deus, ele deixa os relacionamentos para que a gente consiga chegar mais longe. Ninguém vai chegar no céu sozinho, ninguém vai em carreira solo, ninguém é suficiente, ninguém é autossuficiente. Sozinho, viramos refém de nossas próprias certezas. Achamos que somos o centro do universo, achamos que conhecemos tudo, que sabemos tudo. Um companheiro maduro serve para nos ajudar, um companheiro ou uma companheira, né? Serve para nos ajudar a enxergar aonde estamos falhando antes que a queda aconteça. Em Atos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, estavam cantando juntos. Se um desanima, o outro puxa. A solidão, tanto na missão quanto na caminhada cristã, é um dos maiores causadores da queda, da fraqueza espiritual, fraqueza emocional, desânimo da caminhada. Precisamos de companheiros para a nossa caminhada cristã. A missão ela é sempre desempenhada em grupo, nunca sozinho. Por quê? Porque você, eu não somos suficientes, não somos bons o suficiente, não somos fortes ou perseverantes, não somos, e às vezes pensamos que sim, talvez você esteja pensando, não, pastor, eu dou conta, não dá. E se você for sincero com você mesmo, você sabe quantos desânimos, quantas dificuldades, quantos momentos complicados que a gente vive, e o nosso coração se entristece, pensa em retroceder, e o pecado se aproxima de nós. Precisamos de companheiros para a caminhada. Mas também temos diante de nós um desafio, o desafio de formar a próxima geração. Eu não tenho só a preocupação de permanecer de pé até o final, por isso quero ter alguém do meu lado para me ajudar na caminhada. Eu também tenho a preocupação, por quê? Porque vamos durar quanto mais, queridos? Duramos mais 30 anos, 40? Alguns aqui, pela idade, vão durar mais 10 anos, alguns aqui 20, 30. O ponto é,
o mais jovem aqui agora talvez seja a Liz, em 100 anos está morta. Em 100 anos, todos nós que estamos aqui estaremos mortos. Ninguém, como dizia minha avó, vai ficar para semente. A questão é, como que a missão continua? Deve haver uma preocupação com a nossa geração em formar a próxima geração. E é o que Paulo está fazendo. Eu estou aqui, chama João Marcos abandonou a missão. Paulo, coração endurecido, não quer mais saber de João Marcos. Barnabé faz o quê? Filho da consolação. Vem, João, vem que eu vou cuidar de você. Barnabé sai de cena. Não ouvimos mais falar de Barnabé. Paulo chama Timóteo. Timóteo é um grande exemplo de mentoria e discipulado. Se torna pastor da igreja de Éfeso. Paulo escreve 2 cartas para ele. Mas quando Paulo está na prisão, escrevendo a carta para Timóteo, a 2ª carta, prestes a morrer, ele vai dizer o seguinte: o inverno está chegando, traz a minha capa, traz os livros e traz João Marcos, porque ele me é muito precioso para o ministério. João não morreu, João não se acabou com aquela falha que ele teve. João cresceu aos cuidados de Barnabé, João se tornou um líder da igreja, João se tornou alguém precioso, João se tornou o escritor do evangelho, João Marcos é o escritor do evangelho. Então, investiu. Nós precisamos estar preocupados com a próxima geração. Da mesma forma que precisamos de companheiros para avançar, temos diante de nós a preocupação de formar os próximos Timóteos, os próximos João Marcos, as próximas Lídias, as próximas Priscilas. Se a missão morre com o líder, preste atenção, se a missão morre com o líder, ela nunca foi a missão bíblica, ela sempre foi um projeto social, um projeto pessoal. Se a missão morrer com você, queridos, ela era uma missão sua, não era de Deus. A missão de Deus, ela vai continuar e prevalecer. O erro de muitos líderes hoje é que querem fazer tudo para serem perfeitos. Querem fazer tudo, querem perfeição, querem cuidar dos mínimos detalhes, últimos e mínimos detalhes. Ficam sobrecarregados, estafados, cansados, porque não confiam na próxima geração. É interessante, nós estávamos, eu, Pedro, o Guilherme e o Lucas, estávamos numa conferência em 2024 e estávamos ouvindo o pastor Jonas Madureira, e o Jonas falou: confie nos jovens da igreja, bota eles para pregar. Eles vão pregar a primeira vez, vai ser terrível. Vocês vão amar eles, vocês vão cuidar deles, vocês vão ensinar, eles vão voltar e vão pregar de novo, e vão pregar de novo, e vão pregar de novo. E daqui a pouco eles serão bons pregadores. A grande questão é que nós não somos os melhores naquilo que fazemos, mas precisamos ter uma preocupação tremenda com a próxima geração. Precisamos nos envolver para que a próxima geração ela possa desempenhar a missão. Barnabé levou João Marcos, mesmo este tendo abandonado a missão. Paulo levou Timóteo, deu responsabilidades reais para ele. Formar a próxima geração exige paciência com os erros de quem está começando. Paulo chamou Timóteo para ir junto. A próxima geração precisa ver como a gente reage sob pressão, como a gente ora, como a gente prega, como a gente trata as pessoas, como a gente caminha pelo bairro. Entende? Às vezes a gente pensa em formar a próxima geração a partir de uma classe. Vamos formar uma classe. Temos a classe aqui, beleza, mas eles precisam estar conosco, eles precisam sentar juntos. Olha o privilégio que os nossos meninos têm de poder sentar com irmãos, como o irmão Daniel, diácono da igreja, um homem experimentado no evangelho, como as nossas meninas, elas têm privilégio de poder sentar com irmãs, poder sentar com a irmã Neuceli, que mesmo diante das dificuldades da vida, permanece firme na sua fé e aprender com ela. Entende? A nova geração, essa geração que está começando, ela precisa aprender. Mas nós que já estamos aqui, precisamos ter a preocupação de formar essa nova geração. O caso de Barnabé com João é um alerta para nós. Às vezes, e normalmente no início, a próxima geração vai falhar. E se não tivermos Barnabés dispostos a restaurar e investir de novo, perdemos líderes brilhantes, líderes espirituais, por causa de erros do percurso. Mas não se esqueça, quantos erros você cometeu e quantos erros você e eu ainda cometemos, mesmo depois de alguns anos desempenhando a missão. Hoje corremos riscos. Primeiro risco que corremos: nos fechar e nos isolar.
enxergando a igreja apenas como a comunidade do domingo. Eu venho no domingo, não me envolvo com nada que acontece em outro dia. Eu venho no domingo, eu sento, eu fico na porta, recebo, entrego, eu venho aqui, toco bateria, canto, prego, faço, mas eu só venho no domingo. Isso é um risco tremendo, porque você está fora da vida da igreja. Você participa da reunião dos santos, mas você está fora da vida, e isso traz consequências. Mas sabe qual é o grande problema disso? É quando nós olhamos para uma igreja que está unida ou se unindo, a gente acha que é a igreja que nos excluiu. Não, fomos nós que saímos. Fomos nós que achamos que não precisávamos da igreja, que a igreja não era tão importante assim, que o importante é vir no domingo. Se você ler um livro chamado A Treliça e a Videira, em um dos capítulos vai estar escrito assim, ó, a pregação de domingo não é suficiente. Maravilhoso você estar aqui, queridos. Mas a pregação de um domingo não é suficiente. Por isso a gente se reúne na terça-feira, por isso a gente motiva os irmãos a tomarem um café com alguém durante a semana, por isso as mulheres se reuniram no sábado, reunião maravilhosa, por isso as mulheres, as mais jovens se reuniram no sábado, na casa da Pâmela, e as mais experientes vão se reunir agora no final do mês, por isso os homens estão com reunião marcada, o Lucas voltando da missão vai estar, por isso os adolescentes se reúnem, por isso nós temos escola bíblica dominical, por isso fazemos parte uns da vida dos outros, oramos, buscamos saber como os nossos irmãos estão, quais são as lutas que eles têm enfrentado, engolimos alguns sapos nessa caminhada de relacionamento, alguém pisa no nosso calo, a gente por vezes pisa no calo de alguém e a gente vai caminhando. Primeiro risco é o risco de se isolar. Nós não somos ilhas. Nós precisamos e dependemos do contato com os outros para crescer, para amadurecer e nos fortalecer. Um segundo risco, quando nos fechamos nos nossos grupinhos. Não, eu faço parte aqui de um grupo de homens maduros. Será que são tão maduros assim? Se não estão, se estão se fechando. Ah, não, eu faço parte aqui, é o nosso clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Isso é um outro risco tremendo. Precisamos trazer pessoas para dentro desse ambiente, precisamos trazer os nossos jovens, fazer um churrasco de homens e trazer os jovens, trazer os embaixadores, botar eles para acender a churrasqueira, ensinar eles o que é relacionamento, como homens falam, como homens se portam. Nós precisamos, mulheres da mesma forma, precisamos ter esse tipo de relacionamento dentro da igreja e não nos fechar. Não, daqui, ó, 60 a mais, está aqui o nosso grupo. O nosso grupo de mulheres deu um passo importantíssimo esse ano. Trabalhou o contexto do grupo de mulheres, agora nós temos um estudo com as mulheres plenas, aquelas acima de 60 anos, temos um outro estudo com as mulheres mais jovens, e está crescendo, está avançando. Dia 21, sábado que vem, culto das mulheres, festa, e estão envolvidas, felizes. Você entende? Tem que trazer, tem que ter as mais jovens junto, para que possam aprender. E um terceiro risco é se preocupar tanto com a nova geração, que negligencia os relacionamentos discipuladores. Não, então tem que formar a próxima geração. Mas para formar essa próxima geração como seguidores de Jesus, nós precisamos ser seguidores de Jesus maduros. Nós precisamos. E aí, para que eu seja seguidor maduro, está lá em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem ao seu companheiro. Então eu preciso ser chamado a atenção. O João vai vir e vai chamar minha atenção em amor, e eu vou chamar a atenção dele, e ele vai se tornar mais maduro, eu também. Por quê? Porque humildemente eu vou ouvir e vou me submeter, ou vou explicar a ele, olha, cara, realmente eu fiz isso, você não concordou, eu até conversei com o Lucas esses dias, até falei com a Larissa, às vezes a nossa demanda é o que a gente quer, né? É a nossa preferência pessoal. E a gente tem que dividir, né? O que é preferência e o que de fato é bíblico, e só o relacionamento vai fazer isso. Então, não se isole. Não se isole. Venha para o meio do povo. Não se isole em grupinhos. Vamos expandir isso, cuidar da próxima geração. E não se preocupe só com a próxima geração, mas se preocupe com a sua vida hoje. O segundo ponto que eu gostaria de pensar com vocês, olhando para esse texto, é que nós planejamos, irmãos. Vou voltar ao planejamento. Mas também nos adaptamos. Porque é Deus quem nos guia. Deus guia as nossas vidas. O texto mostra
que Paulo era alguém que não tinha dificuldade em se adaptar. Quando ele chega em Filipe, ele viu que não tinha sinagoga. Você percebeu isso? Eu acho que não. Passa despercebido. Qual era o padrão de Paulo? Qual era o planejamento de Paulo quando ele chegava nos lugares? Paulo e Barnabé. Nós vamos ver isso na primeira viagem missionária. Ele chega, ele procura uma sinagoga. Ele prega na sinagoga no sábado, debate, discute. Durante a semana ele prega na cidade. Sábado ele volta para a sinagoga. Só que agora Paulo não está mais na Ásia. Paulo está em outro continente. E aí o que acontece ali? Paulo chega na cidade. E aí ele pergunta, tem alguma sinagoga aí? Não. Para ter uma sinagoga, irmãos, eram precisos 10 homens judeus. Era o mínimo. Para montar uma sinagoga, 10 homens judeus. Ali o texto não diz se não tinha esses 10 homens, e esse talvez seja o caminho. Por quê? Porque quando Paulo vai até a beira do rio, as mulheres estão lá e não homens, ou talvez os homens se acovardaram diante do patriotismo ali da cidade de Filipos. O fato é, não tinha sinagoga. Então Paulo primeiro se adapta porque ele quer ficar na Ásia, Deus manda ele para a Europa. Ele vai. Chega na primeira cidade, qual é o padrão de serviço, qual é o padrão da missão? Ir na sinagoga primeiro. Não tem sinagoga. Não tendo sinagoga, Paulo começa a questionar. Tem alguém que serve a Deus, o Deus dos judeus aqui? Tem pessoal aqui se reúne? Tem um grupo que se reúne no sábado. Sábado era o dia da adoração para o judeu. Se reúnem lá na beira do rio, fora da cidade. Você vê a resistência tão grande que eles se reuniam fora da cidade, lá na beira do rio. E é para lá que Paulo, então, ele vai. Em vez de ficar preso ao jeito planejado, ao jeito certo, às vezes a gente tem isso, né? Não, o jeito de fazer é esse aqui. Não, esse aqui é o jeito de fazer. Paulo, ao invés de estar preso a essa questão, Paulo se adapta. Não tem sinagoga. O que Paulo podia pensar? Aí, tá vendo? Eu vim para cá, a missão não vai poder, porque não tem sinagoga. Vou mudar de cidade, vou procurar uma outra cidade. Talvez alguma outra cidade dessa região tenha uma sinagoga. Silas, vamos embora, vamos procurar uma outra sinagoga. Ou então, Silas, não foi Deus que mandou a gente aqui, não tem sinagoga, vamos voltar para a Ásia. Não, irmãos, Paulo se adapta. Não tem sinagoga, não, mas tem um pessoal que ora ao Deus dos judeus lá na beira do rio, sábado. Vamos lá. E aí, o mestre, o rabi, que estava acostumado a sentar na sinagoga e discutir com outros rabinos e outros mestres, agora vai se sentar numa pedra e vai conversar com as mulheres. Ele não está preocupado com título, irmãos. Ele está preocupado em pregar o evangelho. E ele senta na beira do rio e ele começa, então, a conversar com as mulheres. Ele troca o debate formal por uma conversa com mulheres que estavam ali reunidas, mostrando que o mais importante era pregar a palavra. O mais importante não era ganhar debates. O mais importante não era ficar preso ao jeito certo. O mais importante era pregar a palavra. Não importa, né? Se no cenáculo, não importa se na sinagoga, não importa se no templo ou à beira do rio. E Paulo então nos ensina 3 lições valiosas para qualquer projeto ou plano de vida. O primeiro deles, leia o cenário. Paulo chega ali, procura uma sinagoga, não tem. O que é que tem? Tem uma reunião na beira do rio com algumas mulheres. Ele vai. Paulo observa o terreno, não tem sinagoga, mas tem uma reunião ali espiritual. Ele vai em direção. Ele soube ler que em Filipos o movimento acontecia fora dos muros. E ele vai para fora dos muros, ele senta com aquelas mulheres e ele debate. Um segundo ensino dele, o desapego daquilo que era formal para eles, daquilo que era planejado. A mensagem era inegociável, mas a forma como essa mensagem seria pregada poderia ser moldada. Muitas vezes a gente trava
porque se apega ao jeito que sempre foi feito, sem abrir o coração para aquilo novo que Deus está fazendo. Para algo novo, e Deus está fazendo algo novo todos os dias, irmãos. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Conversava hoje de manhã com o pessoal que vai fazer parte da classe Fundamentos. Aqui, ó, bateria, você acha que tinha isso aqui em 1800? Bateria, guitarra, distorção, som. Spurgeon pregava em lugares onde a acústica favorecia. Ventilador, ar-condicionado, não, luz, não. Essas coisas são adaptações que nós fazemos. Escola Bíblica Dominical vem do final de 1800, Revolução Industrial na Inglaterra, a igreja vai se adaptando. O que é inegociável para nós? Pregar o Evangelho. O que é inegociável para nós? Desempenhar a missão. Então devemos desapegar da forma. Ah, mas a forma é ruim, queridos, ela deve nos servir. Se ela serve, a gente continua. Se não serve mais, a gente muda e está tudo bem. Está tudo tranquilo. O que a gente não pode negociar? Palavra. Essa aqui é inegociável. A Bíblia. Olha, se a gente vai pregar aqui, ali do lado de fora, vai botar uma iluminação ali. Teve esses dias, para quem estava aqui no início do ano, queimou, nosso disjuntor, apagou a luz. O que a gente fez? Foi embora para casa? Não, acendeu vela em tudo quanto é lugar, culto a luz de vela. E glória a Deus por isso. Tocando violão, acústico, o povo cantando, a igreja feliz. Nós nos adaptamos, não estamos presos à forma. E uma terceira lição, sensibilidade às oportunidades. Às vezes o plano B, né, um grupo de mulheres lavando roupas ou orando no rio, acaba sendo mais frutífero do que o plano A, que nesse caso não existia, não tinha sinagoga. Paulo ia fazer o quê? Imagina Paulo, chegou ali, tem 10 judeus aí, vamos procurar 10 judeus na cidade. Vamos imaginar que ele encontre os 10 judeus. Ele fala, vamos formar uma sinagoga? Então vamos agora começar um processo formal, e aí vamos mandar uma carta para Jerusalém, vamos mandar que, aí vai vir algum líder de lá, porque Paulo, embora judeu, totalmente desacreditado, agora cristão, vai ter que vir um rabino para poder formar meses. Não, o que Paulo faz? O evangelho tem que ser pregado. Vamos pregar na beira do rio. Vamos embora para a beira do rio. Vamos sentar com as mulheres. Vamos pregar o evangelho. A mensagem é inegociável, o formato não, mas precisamos ser sensíveis à oportunidade. Qual é a beleza disso, irmãos? Qual é a beleza disso? 31 de outubro de 1517, explode Reforma Protestante. Aonde que a Reforma explode? Na Europa. Maravilha, estamos aqui por causa da Reforma Protestante. Volta um pouco mais atrás. Quais foram os primeiros convertidos da Europa? Lídia, a jovem liberta e o carcereiro. O que culmina com a Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, séculos depois, começa com um homem sentado na beira de um rio, conversando com mulheres, aonde a primeira convertida da Europa, Lídia. Às vezes as coisas começam de uma forma diferente daquela que nós planejamos. Pequena. Você imagina que Paulo imaginou, Paulo tinha em mente, não, olha só, um dia, daqui a centenas, daqui a milhares de anos, eles vão estar falando sobre essa minha conversa com Lídia, em outros continentes. Não, mas olha onde chegou a missão. Olha onde a influência de Paulo chegou. Olha onde o nome de Lídia chegou. Aqui em São Pedro da Aldeia, 2000 anos depois, nós estamos falando nessa mulher que foi a primeira convertida da Europa ao cristianismo. Seja sensível às oportunidades. Às vezes a gente não entende muita coisa. Seja sensível às oportunidades. E aí existe um ditado interessante que diz, né? Escreva seus planos de lápis, mas a missão com tinta. A missão não muda. Mas os planos podem mudar. E o próprio Deus pode mudar os nossos planos. Terceiro lugar, queridos, um terceiro ensino que eu gostaria de pensar com vocês a missão é nossa, né? Deus nos deu a missão, mas o poder é do Evangelho. Entenda isso. Não é você, é o Evangelho. Uma vez, Lutero foi questionado, estava sentado com alguns amigos, e alguém vem, bate no ombro dele e diz, você não deveria estar aí pregando nesse seu movimento, esse movimento que você começou.
E o Lutero diz, o evangelho é um leão dentro de uma jaula. A única coisa que você precisa fazer é abrir a jaula e ele faz o resto. O poder é do evangelho. O poder não é seu. Ah, pastor, não vou pregar para o fulano ali não, que é muito difícil para ele se converter. Eu sabia que você sondava corações. Eu não sabia que você olhava o interior das pessoas. Eu achava que você era igual eu, né? Só está vendo o exterior. Você lembra da dúvida do profeta Samuel? Lá. Samuel capítulo 1, quando ele vai ungir Davi. Manda vir todo mundo. Deus não falou quem era, né? Deus queria surpreender o profeta. Jessé, traz os seus filhos. Começa a trazer. Fileira ali. Ele olha o primeiro, forte, guerra, soldado experimentado. E aí Samuel fala em seu coração, certamente é esse que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E aí passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E aí ele fala, caramba, tem mais algum filho? Tem uma criança que está no campo cuidando das ovelhas. Manda chamar. Aí qual é a fala? O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Esse é o ponto. A missão é nossa, irmãos. O poder é do evangelho. Não podemos limitar o evangelho. Não podemos colocar o evangelho em caixas. Ah, mas o quê? Você prega, né? O evangelho faz o resto. Aceitou, não aceitou, isso não é problema nosso, entende? Não estamos presos a essas questões. A nossa missão é pregar o evangelho. Quantas vezes deixamos de pregar para alguém, né? Porque de acordo com a nossa ótica, eram pessoas difíceis de ser alcançadas. De alguma forma somos levados a crer que o poder de convencimento está em nós, né? O poder de convencimento está na nossa eloquência, o poder de convencimento está no nosso conhecimento. Então, como é que eu vou falar para o fulano? Como é que eu vou falar para o ciclano? E aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas alguém que você olhava e falava assim, esse aí não se converte. Esse aí eu não vou nem pregar. Não, aí você fica sem ver uns 3 meses. Aí enquanto essa pessoa, ela vem feliz, ela fala, sorrindo para você, ó, sou crente agora. Pô, porque rapaz, mudou um cara para o lado da minha casa, o cara veio pedir um copo de café para mim e falou de Jesus. Rapaz, o que o cara falou para mim foi algo sensacional. Eu nunca tinha ouvido e que coisa maravilhosa. E aí você não quer admitir, né? Mas poderia ter sido um instrumento para salvar. Eu lembro de uma vez ouvir um pastor, o pastor Jeremias, pregando. Jeremias é pastor da 8ª de Belo Horizonte. E ele contou, talvez uma ilustração, eu não me lembro se um fato ocorrido ou ilustração, mas ele disse que em uma cidade um juiz, o pastor convidava muito o juiz para vir ao culto. Era autoridade, acima até mesmo do prefeito. E um dia o juiz veio ao culto. E a igreja já estava, quando o juiz chegou, praticamente cheia, e o lugar vazio estava ao lado de um irmãozinho da igreja que era muito inconveniente. E o pastor, já no púlpito, não teve o que fazer, o juiz veio e sentou do lado daquele irmão, e o pastor ficou com o coração apertado, porque aquele irmão fala demais, às vezes fala alguma bobeira, mas tudo bem. Ele já sabia, porque o juiz avisou que ia, ele fez aquela pregação, aos olhos dele, uma pregação infalível. E ali, em algum momento do culto, ele está terminando ali, o irmão que estava do lado, cochicha algo para o juiz olha com uma cara de reprovação, levanta e sai, e vai embora. Passou umas 2 semanas, o juiz voltou. E o juiz voltou e falou, pastor, eu preciso entregar minha vida a Jesus. E o pastor fala, com todo orgulho, né? Foi naquele dia, né, juiz? Você estava aqui que eu preguei naquele texto. E o juiz falou, não, foi naquele dia, mas não foi a sua pregação, não. Foi uma coisa que aquele irmãozinho que estava do meu lado falou. Ele falou, o que ele falou? Ele falou o seguinte, você quer aceitar Jesus? E eu disse para ele, não. E ele falou para mim assim, então tu vai para o inferno. Eu me ofendi com ele, e eu fui embora. Eu me ofendi e fui embora. E aí eu cheguei em casa ofendido, fui tomar um banho.
Enquanto eu tomava um banho, eu lembrava, então tu vai para o inferno. E aí eu fui dormir, acordei no outro dia de manhã, tu vai para o inferno. Eu fui almoçar, eu fui trabalhar, e tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, até que eu peguei a Bíblia para ler. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu vim aqui porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Claro que em tom de brincadeira, às vezes essa é a forma que Deus usa para salvar pessoas. Eu conheci um rapaz fazendo um trabalho evangelístico na comunidade do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda. Fomos alguns irmãos, inclusive, aqui da igreja evangelizar lá, com um grupo evangelístico. E um dos rapazes, já convertidos à igreja, se converteu lendo uma frase de um versículo no muro, onde ele passava todo dia. Mas um dia ele passou, leu, e ele falou, foi ali, cara. Foi ali que Deus quebrou o meu coração. Entende? Deus usa fagulhas, pequenas fagulhas do Evangelho para transformar vidas. Mas isso nos mostra que o poder é do Evangelho. O texto vai dizer que Deus quebrou o coração de Lídia. Enquanto Lídia ouvia, Deus quebrou o coração dela, Deus abriu o coração dela para ela poder entender a mensagem do Evangelho. E aí, o poder é do Evangelho, e o Evangelho alcança pessoas de várias formas, irmão. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que ele alcançou Lídia. Lídia era uma mulher rica, ela era uma mulher que vendia tecidos tingidos com púrpura, era uma especiaria muito cara naquela época. Ela era uma mulher de posses. O texto não diz se ela era viúva ou nunca havia se casado, mas ela era líder da sua família. Por que a gente sabe disso? Porque ela, ao se converter, ao ter o seu coração quebrantado, ela traz toda a sua família. Esse era o padrão, né? O homem, o líder ou a líder da casa se converte e traz a família. E ela era líder, ela era rica, ela chamou toda a comitiva de Paulo e vamos embora lá para casa, vamos ficar lá em casa. Tem comida lá, tem tudo. Então, o Evangelho alcançou essa mulher rica. Como que ele alcançou essa mulher rica? Sentado numa conversa. Paulo estava conversando. E à medida que Paulo conversava com aquelas mulheres, a mensagem do Evangelho foi tomando o coração daquela mulher. Abriu o coração dela. Ela não precisou de um susto. Lídia precisou de clareza teológica. Paulo conversando. Mas aí a gente tem a jovem escrava. A jovem escrava já foi completamente diferente, marginalizada, oprimida, estava presa aos poderes que não controlavam, tanto poderes espirituais quanto sociais. Ela era uma escrava e era uma escrava possessa por um demônio. Para ela, o Evangelho não foi esse debate teológico, para ela foi libertação. Ela foi seguindo Paulo, falando a verdade, né? Lembra quando os demônios viam Jesus, que falava o seguinte: nós sabemos que você é filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Demônios falam a verdade. Por quê? Porque eles queriam expor Jesus. Ali, o que eles queriam fazer? O que o demônio queria fazer? Falando a verdade, expor Paulo. Mostrar que aquela comitiva era uma comitiva de homens de um outro Deus. Paulo, entendendo isso, o que ele faz? Olha e diz, em nome de Jesus, seja liberta. Lídia foi salva, uma mulher rica, salva com um bate-papo, uma conversa. Já essa jovem oprimida, ela foi salva através da libertação. Paulo ora em nome de Cristo Jesus, não em seu nome, e quebra as cadeias. Mas nós temos também o carcereiro. Carcereiro é um funcionário público, era alguém que trabalhava para Roma. Quando Paulo e Silas são presos, guarda eles com cuidado, ele bota no cárcere interior, os pés presos em troncos. Este homem endurecido conhecia as implicações da fuga. Se fosse constatado que Paulo e Silas fugiram, ele ia ser morto. Então o que ele faz? A cadeia está aberta, eu vou me matar, eu não vou esperar para virar um espetáculo, eu vou me matar. Ao acordar e ver a prisão aberta, imagina que ela está vazia. Isso significa morte, então decide tirar a própria vida.
Enquanto para Lídia o evangelho se apresenta como uma conversa que traz clareza teológica, e para a jovem escrava como um encontro libertador, para esse carcereiro o evangelho veio como esperança e misericórdia em meio ao desespero de um suicida. Esperança e misericórdia. Você percebe como o evangelho é belo, como o evangelho é cuidadoso em alcançar cada pessoa exatamente como ela precisa ser alcançada. Por isso não existem métodos, irmãos. Existe a pregação fiel do evangelho, de forma que este leão, ele alcance a sua presa, ele alcance o coração. Cremos que Deus elege e chama, e Atos 16 nos mostra que esse chamado é soberano, mas a experiência é pessoal. Todos nós aqui já convertidos fomos chamados por Deus, mas cada um teve uma experiência diferente. Algum foi salvo, talvez alguém aqui na cozinha da sua casa, alguém em igrejas, alguém dentro do contexto familiar, numa programação evangelística, como foi o meu caso, lendo a Bíblia, através de alguém no trabalho. Minha relação com o Luiz Cláudio foi assim, o primeiro momento de plantar a mensagem do Evangelho. Hoje é alguém que está servindo ao Senhor com a sua família. O chamado, ele é soberano, mas a experiência é pessoal. Deus não trata pessoas como peças de uma linha de montagem. Ele conhece o idioma do coração de cada um. Ele atinge o intelecto de Lídia, o corpo e o espírito da jovem e a vida social e familiar do carcereiro. Não é apenas ir para o céu, né? É a restauração da realidade humana aqui e agora. Deus já nos restaura aqui e agora. E o que isso nos ensina, irmãos? Paulo não pregou para o carcereiro da mesma forma que falou para Lídia na beira do rio. Precisamos aprender a falar esse idioma, esse dialeto. Precisamos aprender a enxergar. Precisamos aprender. Eu lembro que há alguns anos atrás tínhamos um grupo evangelístico aqui na igreja, Caravana do Arrependimento, uma bênção, mas que tem um método, e não é o método, é um método, e uma bênção. Só que esse método não é infalível, então nós precisamos aprender a ler com amor, com carinho. Algumas pessoas nós vamos poder ser duros, com outras nós vamos ter que ser mais amorosos, com algumas vamos até ser um pouco impacientes, com outras mais pacientes. Mas o que nós precisamos é aprender a falar do Evangelho com amor, com cuidado, com carinho. Note que a salvação do carcereiro aconteceu porque Paulo e Silas estavam cantando na prisão após serem açoitados. O nosso testemunho deve continuar firme e forte, mesmo quando as tempestades nos alcançam. É isso que esse trecho nos ensina, né? Como Deus espera que a gente responda quando as coisas não vão bem? Paulo e Silas na prisão, confiando e cantando ao Senhor mesmo diante das humilhações e das dificuldades da vida. No final do capítulo, essas três pessoas que nunca se sentariam à mesma mesa na sociedade romana, agora fazem parte da mesma igreja em Filipos. Nosso grande desafio é criar uma comunidade onde as barreiras sociais caem, onde somos irmãos e irmãs, onde somos família. E eu concluo então nessa noite. Vimos hoje que a jornada de Paulo e Silas em Filipos, e essa é só a primeira cidade, tá, irmãos? Essa é só a primeira cidade, a gente continua nas semanas, nas outras cidades. A jornada de Paulo a Filipos, Paulo e Silas, não foi uma estratégia humana, mas a soberania de Deus. E nós aprendemos que, em primeiro lugar, e saia daqui com isso no seu coração, Deus nos guia. Nem sempre os nossos planos irão prevalecer. Às vezes o não do Espírito Santo em uma direção é o sim para a missão em outra. Deus nos guia e nem sempre do jeito que nós gostaríamos que Ele fizesse. Então nós precisamos entender isso. E é muito difícil passar por isso, queridos. É muito difícil viver essa experiência de querer uma coisa e Deus direcionar uma outra direção. É muito difícil. Eu tenho vivido isso, testemunho pessoal, estava aqui tranquilo, confortável. Estou lá no centro do Rio, saio tarde, saio cedo de casa, volto tarde. Não tenho uma perspectiva, o máximo
Pô, e o máximo que você pode ficar? O máximo são 5 anos, mas são 5 anos, irmão. E, sinceramente, eu tenho conversado e até mesmo questionado. Por quê? Não sei ainda. Talvez daqui a 5 anos, se a gente conversar, eu vou te dizer. Eu vou falar, agora eu entendi. 5 anos depois, eu posso dizer que isso aconteceu e agora eu entendo. Ou talvez daqui a 5 anos eu ainda não entenda. E Deus continua sendo Deus. Glórias a Ele por isso. Glórias a Ele por isso. O fato é muito difícil viver quando Deus determina uma direção diferente daquela que você queria. Mas ainda assim, o que cabe a nós é seguir essa direção. É ficar com os olhos abertos. Se tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, eu preciso estar atento para poder fazer. Eu preciso estar atento para poder fazer. Segundo lugar, o Evangelho alcança. O Evangelho não vai limitar. O Evangelho alcança mulheres ricas, homens ricos. O Evangelho alcança homens e mulheres à margem da sociedade. O Evangelho liberta aqueles que estão oprimidos. O Evangelho salva aqueles que estão pensando até mesmo em se matar. O Evangelho, ele alcança corações. Muitas vezes nós limitamos. E aí o que o Evangelho faz? Quando eu não vou e falo, o Evangelho manda outro para ir lá falar. E outro ganha a pedrinha que poderia ser sua. Por quê? Porque você se calou diante daquilo que para você parecia ser muito difícil. Ele abriu o coração de Lídia, ele libertou a mente da escrava, ele salvou a vida do carcereiro. Não existe coração duro demais ou cultura distante demais para o poder de Jesus. Nessa noite, então, falando aos missionários relutantes de nossa congregação, missionários que por vezes não querem seguir a direção de Deus, o texto nos manda a obedecer. Siga a direção. Se humilhe diante dessa direção, se submeta à vontade do Senhor. Mas o texto fala também àqueles que estão aqui, mas precisam de um encontro com Cristo. Jesus está aqui, queridos, através do seu Espírito Santo. Você pode ser alguém que precisa ter a mente cheia do Evangelho. Você pode ser alguém que precisa ser liberto. Você pode ser alguém que está sem esperança e precisa de esperança. Pensamentos destrutivos. O apelo é, ouça o Senhor Jesus nessa noite. A pergunta feita naquela noite ainda ecoa hoje: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta continua sendo a mesma: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Que possamos sair daqui entendendo que seja em um momento de oração à beira do rio, ou em um terremoto à meia-noite, Deus está no controle. Ele continua abrindo portas, quebrando correntes e transformando histórias. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, pelos nossos irmãos reunidos e aqueles que nos visitam. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite. E que a pregação, Pai, que a mensagem, que o Evangelho faça obra nos corações nessa noite. Porque a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. E somos gratos por isso. Então abençoa, Deus. Salve vidas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.